pode ser comparado ao imenso espelho que caiu sobre a terra e despedaçou-se. Cada um toma-lhe de um pedaço e reflete a própria imagem, é a sua verdade, que certamente não é a verdade do outro, e muito menos a verdade global. Quando Jesus fez essa proposta, ele deixou subentendido que a verdade é aquele caminho que nos leva ao objetivo de transformação moral para melhor. E foi por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos o que era o bem. Porque bem e mal são posturas filosóficas. Mas o que é o bem? E os espíritos deram uma definição incomparável. É tudo aquilo que é conforme as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. É que vale dizer que não existe o mal. Existe o enfoque deteriorado do bem. Porque aquilo que é o mal de hoje, podemos revertê-lo e transformá-lo no bem, que nos vai levar ao respeito às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? As leis de amor. Voltamos ao foco básico de todo comportamento cristão, que é esse sentimento de desabrochar dos valores profundos do ser na construção da sua realidade. O psicanalista, o neurologista e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung apresentou que a meta fundamental da criatura humana era alcançar o estado luminoso. Ele se utilizou de uma palavra latina, numen, luz, para dizer que o estado luminoso é o nosso estado de plenitude. Esse estado de plenitude está dentro de nós. É a centelha divina que crepita e que é a semelhança de uma semente que necessita de morrer no solo para dar à árvore. Esta centelha necessita de arrebentar os grilhões para poder brilhar dentro de nós. Nós somos luzes. Joana de Ângeles sempre diz: nós somos lucigênitos, da divina luz gerados. Então eu gostaria de deixar como mensagem final para meditações profundas uma página que li oportunamente há mais de 40 anos e que à época me impregnou de ternura por muito tempo. E ultimamente, quando passei a apresentá-la outra vez, trata-se de uma página escrita por um homem que deixou sulcos profundos de beleza na terra. Ele era libanês. Havia nascido no país dos cedros multimilenários, onde a diversidade religiosa é muito grande, desde os reencarnacionistas até aqueles que são os materialistas técnicos, portanto mecanicistas. Mas esse homem nasceu com a alma rica de ternura. Até a sua aparência física era frágil, era poeta. E os poetas da linguagem convencional são frágeis, dúcteis. Se eles são masculinos, eles têm a ânima rica de ternura, essa porção da afabilidade, da doçura da mulher. E ele tem uma visão que não perde o foco, que é ajudar-se para ajudar a humanidade. Ele deixou um legado na literatura que ele fez um dos maiores best-sellers do século XX. E escreveu, entre outros livros, um deles que nos comove e que merece ser lido e relido e meditado, porque é um verdadeiro evangelho de filosofia. Primeiro, ele escreveu o livro em árabe, o seu idioma natal. Dizem os expertos em linguística que o sânscrito é a língua dos deuses e que o árabe é a língua da sabedoria.
pelos seus vocábulos muito ricos, as suas imagens. Mas quando ele terminou de ler o livro, ele percebeu que não era o que estava dentro do seu coração. Ele reescreveu o livro em inglês, porque morava nessa época em Nova York, nos Estados Unidos. E demorou escrevendo, retocando esse livro por mais de 20 anos. Esteta da escola moderna francesa de pintura, ele colocou no livro alguns crayons de sua autoria. De uma ternura os desenhos que estão perfeitamente sincronizados com as páginas literárias. Eu me desejo referir a Gibran, Khalil Gibran, e o seu livro, O Profeta. Quem lê o Profeta com atenção não ficará mais o mesmo. Algo de peculiar muda-lhe na alma, porque o Profeta tem uma lição reencarnacionista tão delicada. Nas últimas linhas do seu livro, o Profeta diz: e agora ao Mitra, que era a sacerdotisa do templo, eu me irei nos braços do vento, até que o ventre de uma outra mulher me receba e eu volte a cantar. O Profeta é um livro de miragens e parábolas. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida, que preparais para que eles possam voar na direção do infinito. Mas Gibran não escreveu apenas esse, senão também a vida de Jesus, narrada por Gibran. Ela tem uma ternura oriental e ocidental que fascina, e porque era um poeta incomparável, escreveu outros livros. A sua iniciação afetiva, quando ele toma conhecimento de Marta Albaniat, uma meretriz da sua aldeia, por quem na imagem infantil ele se apaixona. E quando volta ao Líbano adulto e vai procurar Marta Albaniat, ela havia morrido exatamente no dia que ele a encontra, tuberculosa, numa miséria tremenda, abandonada, esquecida daqueles que se encantaram com seu corpo erótico e provocador de sensações. E o filho, o menino de 8 anos que Gibran adotará mais tarde, ao beleito ao abandono. E como Marta Albaniat não tinha ninguém, ela pertencia a todos, mas não era propriedade de ninguém, e não tinha nada. Como ele escreve isto em uma paráfrase que comove até as lágrimas. Então o poeta, que tanto amou, levou eternamente nos seus braços e nos arredores da cidade, mandou fazer uma sepultura sobre uma árvore e plantou ali a semente da ternura e do amor. E aquela mulher que tanto seduziu e que tanto foi seduzida, agora que entrava na vida, contava com a presença de um poeta apaixonado e do seu filho saudoso. Então deixei uma rosa em homenagem a Marta Albaniat. Com o início da juventude, é claro que me apaixonei pela vida, não por um ser específico, porque são muitas as Martas Albaniat, carentes e sedentas, dando água a quem busca ainda mais carente. Mas ele escreveu também um livro chamado Asas Partidas. É um livro com biografias, histórias de vidas. Mas o capítulo ele dedica a algo que move com as nossas estruturas, as vozes da sepultura. Nas vozes da sepultura, Gibran, na minha pálida maneira de compreender, atinge a plenitude do poeta. E eu não me atreveria a narrar a história tentando imitá-lo, porque é inimitável. Se pudesse memorizar as palavras, repetiria palavras, mas não daria a emoção com que ele escreveu. Era famoso, diz, e voltou ao Líbano para conhecer a justiça. E ficou tão decepcionado
ao constatar que realmente ela é cega, especialmente para os infelizes, os que não podem comprar as leis severas da Sharia, a justiça do Corão. E estando passeando em determinado lugar, ele resolveu participar do julgamento de pessoas que houveram cometido crimes hediondos. E naquele dia especial, que ele estava com a alma mais poética diante da beleza do céu límpido de Beirute, naquela época, era chamada a Paris do Oriente. Ele vai ao tribunal e aguarda um pequeno grupo, já que a multidão era proibida de entrar. Chega o emir, a autoridade máxima, acolitado pelos coevos e pelos bajuladores. Não existe nada mais ridículo do que a coorte que acompanha os poderosos da terra. Estão sempre rindo, estão sempre abanando, mas não porque amem, odeiam o indivíduo, têm inveja, mas são como cães que comem as migalhas e caem da mesa dos ricos. Estão ali esperando a sua queda para ocupar o lugar. Não são amigos, são exploradores. Eles mudarão de bandeira na hora que o vento sopra para o outro lado. Mas como nós gostamos da ilusão, os poderosos de um dia gostam dos bajuladores, aos quais despreza e humilha para mostrar a sua falsa superioridade. O emir adentra-se e vai sentar-se no trono para o julgamento. Os bajuladores, muito bem vestidos, cercam-no. E é batido uma palma pelo chefe do protocolo, apresenta-se o chefe de polícia, e a um sinal quase imperceptível do emir, ele diz: Senhor, temos hoje 3 julgamentos. O primeiro deles é de um criminoso odiento. Então vem um rapaz jovem, de fronte erguida, a cabeleira desgrenhada, o cabelo amelado, os olhos de lince, a audácia da sua postura, com vários hematomas na face, de bofetadas ou pedradas, quem o sabe. As vestes manchadas, a ferros. E então o policial que o traz, atira-o no solo. E ele tomba de joelhos diante do emir, que na sua pompa contempla o desdém criminoso. O chefe de polícia apresenta a queixa. Miserável, homicida, teve a audácia de matar um soldado da vossa coorte. Um dos soldados se cobra impostos. Estando o soldado no fiel cumprimento do seu dever, ele adentrou-se na sala e provocou uma discussão com o soldado. E tomando de uma cimitarra que estava à parede, esta, senhor, decepou a cabeça do vosso servidor. Mas não morreu. Ele é muito audacioso, permaneceu no lugar, até a chegada da polícia e entregou-se. Então, o Senhor, para que a justa pena ensine a essa população pelo respeito à lei, o melhor caminho a seguir, o emir, furibundo, levantou-se e esbofeteou-lhe a cara. Não pode haver nada mais covarde do que se bater numa pessoa algemada, ainda mais na face. Foi assim também que fizeram com Jesus. Quando ele estava no pretório, e Pilatos lhe fez uma pergunta sólida e vulgar.